Boa noite a todos. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Estamos dando sequência à nossa live da BTO e hoje dando seguimento na discussão da atividade de transplante na pandemia da Covid-19. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou médico coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora e atualmente vice-presidente da BTO. Boa noite a todos os colegas que já estão na sala conosco. E hoje eu convido aqui novos colegas para participar conosco e discutir conosco um tema tão importante para esta noite. Em primeiro lugar, gostaria de convidar a doutora Lígia, de São Paulo, a se apresentar. Boa noite, doutora Lígia. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Gustavo. Boa noite, meus colegas de live, todos que já estão se conectando aqui. Muito obrigado pelo convite. Esse desafio do diagnóstico de Covid a gente vem enfrentando desde o início e é um desafio extra, né, no contexto do transplante. Então, eu acho que vai ser muito boa essa discussão com todo mundo e a gente começar a tentar alinhar algumas políticas que ainda nós não temos muito padronizadas aqui no nosso meio, no Brasil, e acesso aos testes diagnósticos rápidos é muito importante. Muito obrigado, doutora Lígia. Hoje nós temos aqui também um colega radiologista, Dr. Gustavo Meirelles, que é médico do Grupo Fleury, em São Paulo, especialista na área do tórax e disponibilizou o tempo dele hoje para discutir um pouco sobre a Covid-19 durante esta fase aqui da transplantação. Muito obrigado, doutor Gustavo. Seja bem-vindo à nossa live. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela presença. Obrigado também aos meus colegas aqui de live. E tenho certeza que teremos uma ótima discussão depois, um aprendizado para todos aqui, principalmente para mim, né? Então, agradeço de novo o convite por estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Gustavo. O doutor Gustavo talvez seja a cara mais desconhecida aqui. E agora nós temos duas pessoas muito conhecidas da nossa sociedade, da nossa associação. Doutora Raquel Stutz, que é infectologista da Unicamp em Campinas. Seja bem-vinda, doutora Raquel. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos os meus colegas aqui que vamos compartilhar a live. Obrigada a todos aqueles que já estão nos acompanhando. Esse tempo longo, né, para uma doença nova, mas um tempo longo para quem está no acompanhamento diário, nos traz sempre muitos desafios, principalmente porque as verdades mudam com uma velocidade muito grande. Eu acho que aqui hoje é o momento até da gente discutir as verdades do momento, né? Ou os fatos que nós temos e como nós podemos trilhar no melhor caminho possível para o transplante, para os nossos pacientes e para as equipes, com maior segurança e um benefício para todos. Muito obrigado, doutora Raquel. E agora, outro colega que dispensa apresentações aqui junto à nossa sociedade, ex-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nefrologista, Dr. Manfro, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Manfro. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado para os colegas participantes da live de hoje e daqueles todos que estão nos acompanhando, né? O Gustavo e eu, como nefrologistas, seremos, junto com vocês que estão acompanhando, os grandes usuários dessa live, onde a gente vai ter a oportunidade de aprender e discutir com os especialistas, né? A Raquel, a Lígia e o Gustavo Meirelles, as nossas dúvidas. Eles vão nos posicionar. Eu tenho certeza que essa live, a exemplo das outras, vai nos ajudar muito, né? Aqueles que estão no front aqui com as nossas dúvidas diagnósticas em relação à Covid, de manejo. Bem-vindos todos. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Obrigado, Manfro. Eu gostaria de registrar aqui a presença de vários colegas já na nossa sala. A Ivelise, de Fortaleza, nosso presidente, Dr. Wiggins. Boa noite, Dr. Wiggins. Seja bem-vindo aí à nossa live. O Alberto Rio, de Fortaleza,
o Francisco Moura, de Recife, Dr. Gustavo Modelli, de Botucatu, Denise Costa, Paula, Yuri, Josélio, do SNT, Dr. Glaucio, cirurgião aqui de Juiz de Fora, o Rafael Piné, do Paraná. Nós temos assim, várias pessoas já aqui, muita gente dando boa noite a todos nós aqui. Então sejam todos bem-vindos. São 8 horas e 5 minutos. Como habitualmente a gente faz, nós vamos apresentar agora os dados do SNT, dados que a gente vem analisando semanalmente, junto com a doutora Daniela Salomão, para que a gente possa entender o momento da transplantação brasileira e assim trazer e traçar estratégias para que a gente consiga passar por essa fase e esse momento. Então, nós vamos, de forma mais resumida hoje, porque nós temos 2 apresentações muito interessantes para discutir, apresentar o que nós temos de dados. Lembrando mais uma vez de agradecer essas pessoas que são fundamentais para que esses dados sejam destrinchados, a Rismara, o Leonardo, o Josélio, que está conosco aqui na sala já, o Jamir e o Patrick Vieira Dias, que trabalha diretamente comigo, analisando esses dados. Não podemos deixar de agradecer a doutora Daniela Salomão, a coordenadora geral, né, do SNT, que tem feito essa parceria junto à BTO para que a gente consiga traçar as estratégias. Esses dados são do dia 1º de janeiro de 2020 até agora, dia 25 de julho de 2020, e dessa forma a gente vai tentar entender o impacto da pandemia nesse período. Lembrando que em 2019 nós realizamos quase 10 mil transplantes no Brasil, e o que aconteceu conosco nessa fase. Então, essa aqui é aquele slide tradicional que a gente apresenta em toda a apresentação, a média móvel dos últimos 7 dias da captação de órgãos no Brasil como um todo. O impacto maior foi ali em meados de março, quando tivemos uma queda importante, e a partir de abril nós estabilizamos, né? O Brasil, por ser um país continental, nós conseguimos que algumas áreas muito impactadas foram seguradas por outras que continuaram a captar, enquanto que isso agora vem se invertendo. A gente tem agora a região norte e nordeste querendo voltar a manter a atividade. Nós, então, tivemos um impacto na doação de órgãos de 25% desde o primeiro diagnóstico de Covid no Brasil e na ordem de 33% desde o primeiro óbito, em março deste ano. E quando a gente vai analisar a transplantação brasileira e aqui de todos os órgãos somados, esse impacto foi na ordem de 37% desde o primeiro diagnóstico e de 46% desde o primeiro óbito. Então, dessa forma, a gente percebe com este gráfico muito claramente que nós estabilizamos a nossa queda, mantemos ali uma tentativa de recuperação ainda muito tímida, a gente poderia dizer isso, e eu acredito que é neste momento que talvez a gente mude um pouco a cara da nossa live. A gente sempre vinha discutindo os problemas, vamos apagar incêndio, e acho que agora a gente já começa a traçar uma estratégia de recuperação. Então, eu acho que essa live a gente vai focar muito nesses dados. Aqui, aqueles dados do impacto por órgão, né? O mais impactado foi o pulmão, e infelizmente, de 15 dias para trás, agora nós tivemos uma piora de 2%, hoje 86% de queda dos transplantes de pulmão no Brasil. Em segundo lugar, o pâncreas teve uma melhora de apenas 1%, então a gente já começa a perceber uma discreta recuperação, com 65% de queda do número de transplantes de pâncreas no Brasil. O coração foi o terceiro impactado, com uma queda de 58%, e ali uma melhora de 2%, quando comparado na análise de 15 dias atrás. O rim não apresentou nem piora, nem melhora nesse período, e o fígado, mais uma vez, demonstrando uma discreta recuperação de 1% quando comparado. É a segunda vez seguida que o fígado consegue recuperar, sendo menos impactado e o que está apresentando um melhor desempenho de recuperação. Então, parabéns aos transplantadores de fígado do Brasil, que têm feito um esforço magnífico para que
a gente não tem um impacto tão grande na transplantação do fígado. Então, essa é uma parceria da BTO, juntamente com o SNT, demonstrando claramente, então, que a gente está, nesse momento, estáveis naquela queda e agora é traçar estratégias para a recuperação. Então, eu convido agora a doutora Lígia para falar um pouquinho sobre os testes que nós temos disponíveis hoje para que a gente consiga diagnosticar a Covid-19. Doutora Lígia, por favor. Obrigado. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos. Então, eu vou falar do foco do teste diagnóstico de uma situação que é conhecida pela gente desde final de dezembro do ano passado. Então, em 6 meses, eu diria que a gente fez muito avanço nos recursos diagnósticos, mas isso não tem nos poupado do impacto devastador dessa pandemia. O Brasil segue como o segundo país com maior número de casos e maior número de óbitos no mundo, e certamente a gente tem um impacto muito grande para a sociedade toda, um impacto na atividade do transplante, que é no mundo todo. Como o Gustavo mostrou aqui, a gente já viu a experiência compartilhada de outras sociedades de transplante com um impacto muito grande por todas essas questões que vêm sendo comentadas. E qual é o nosso desafio? É manter a atividade de transplante com segurança, lembrando que nesse momento a atividade do transplante pode levar a uma possibilidade de transmissão nosocomial, e aí envolvendo não só os pacientes, os doadores vivos, os candidatos, mas também a equipe de saúde, uma preocupação com a imunossupressão pós-transplante, uma preocupação muito grande com as cirurgias no paciente com Covid, que aumenta muito os riscos de complicações pulmonares e óbito nesses pacientes. Já tem várias publicações mostrando isso, o impacto do próprio Covid no paciente transplantado. Esse é um estudo com 17 milhões de pessoas, de uma base de dados britânica, em que ele consegue verificar, então, nessa base de dados de uma coorte muito grande, 10 mil registros, mais ou menos, de Covid, e o que a gente pode observar, e eu ressalto, que mesmo não considerando comorbidades importantes que normalmente a gente vê no nosso paciente transplantado, como diabetes, insuficiência renal, o próprio transplante com Covid tem um aumento do risco de óbito de 4 a 7 vezes em relação à população geral. E a gente já tem várias publicações relatando essa experiência de Covid em paciente transplantado. Eu trago nessa tabela algumas coortes mais expressivas pelo número de casos de diferentes partes do mundo, e o que eu queria chamar a atenção é o impacto tanto da função renal, e aí principalmente dos pacientes transplantados renais, que são o maior número de pacientes transplantados de órgão sólido, e da mortalidade ficando ao redor de 30%. Então, o diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2 no contexto do transplante, ele é importantíssimo, a suspeita deve ser precoce, esses pacientes às vezes até têm quadros clínicos atípicos, e a confirmação laboratorial, que é o que eu vou focar. Eu vou falar nos métodos laboratoriais disponíveis hoje, tanto para detecção viral como os métodos sorológicos, a interpretação desses métodos e o uso no rastreio de doadores e receptores no momento do transplante. Essa é a curva clássica da dinâmica da infecção pelo SARS-CoV-2, mas é muito importante a gente relembrar essa curva, eu acredito que vários dos senhores conhecem, para a gente entender o racional dos exames diagnósticos. Quando a gente, começando com essa linha vertical tracejada, que é o início dos sintomas, a gente vê que um pouquinho antes dos sintomas, até mais aproximadamente uma semana após o início dos sintomas, a gente tem detecção do vírus. Se a gente olhar para
detecção do vírus viável com cultivo positivo, o isolamento do vírus, esse em laranja, o período é mais curto. Quando a gente detecta o vírus por técnicas moleculares e detecta o RNA do vírus, o coronavírus é um RNA, esse período pode se estender. E que, a partir de 2 semanas, mais ou menos, a gente começa a detectar os anticorpos. Então, é esse o racional dos testes que a gente vai usar. Então, da primeira fase da doença, mais ou menos alguns dias antes do início do sintoma e da primeira semana do sintoma, a gente tem os testes de PCR convencionais, que levam, em geral, na prática clínica, 2, 3 dias para ter o resultado, às vezes até mais, e os PCRs Point of Care, que a gente fala, que são plataformas totalmente automatizadas, que a gente tem o teste disponível, o resultado, em algumas horas. Esses testes são altamente específicos, mesmo com a homologia do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV de 2002, a gente não tem mais o SARS-CoV circulando, então até o critério de positividade muitas vezes é aceito desses testes por não ter nenhuma preocupação com a reação cruzada. Entretanto, a gente tem preocupação com os falsos negativos, porque são de coleta do material, a sensibilidade conforme o sítio, a falha no processo analítico da conservação e da baixa quantidade de vírus. Então, aqui eu mostro pelos diferentes materiais, a gente vê que o lavado broncoalveolar e as secreções respiratórias mais baixas têm uma sensibilidade de PCR superior ao suave nasofaríngeo, que a gente faz, por exemplo, no documento do Ministério, essa sensibilidade é 67%. Só que quando a gente fala em PCR, a gente está falando de muitos métodos disponíveis comercialmente hoje. E esses métodos, eles têm um alvo, às vezes, diferente um do outro. E, às vezes, as plataformas são fechadas, a gente não sabe nem exatamente qual é o critério diagnóstico do número de ciclos de positividade para a gente saber se o teste é positivo ou não. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha, por exemplo, para esse estudo, com 13 amostras, com vários testes que focam aí no GNE, no GNS, na Spike, na ORF, a gente vê que eles mantêm uma sensibilidade muito semelhante. E as 10 amostras que mais têm vírus nessa casuística, todos os testes detectam. O problema vão ser os pacientes com testes com menos quantidade de vírus. Aí sim a gente pode ter testes discordantes. E como que a gente calcula a quantidade de vírus? O teste PCR é qualitativo, mas muitos trabalhos e muitos grupos vêm trabalhando com o CT como uma semi-quantificação. O CT é o número de ciclos. Quanto mais vezes, mais ciclos eu tenho que ter para detectar o vírus, provavelmente menos vírus. Então, PCRs detectados com alto CT, menos vírus. E a gente tem que lembrar que a dinâmica da excreção viral varia, conforme a espécime clínica, que eu já mostrei ao longo da doença, e pode ter resultados discrepantes. Essa é uma casuística de 10 pacientes, mas que faz inúmeros testes sequenciais para cada um deles, e a gente chama atenção aqui, por exemplo, para o paciente 1, em que tem a amostra do nasofaringe positiva, depois negativa, depois positiva de novo. Isso ocorre com o paciente 2, com o paciente 3, isso ocorre também da detecção do vírus nas fezes, que é inconclusiva, negativa, volta a positivar. Então, a gente tem que interpretar esses resultados com muito cuidado. E aí, alguns de vocês já devem ter ouvido do teste rápido. A gente sempre pergunta qual teste rápido? A gente tem teste rápido de antígeno e teste rápido de anticorpo. Eu ainda estou na primeira fase da doença, estou falando de teste rápido de antígeno, que vê o vírus, mas não vê o RNA, vê o antígeno. A grande vantagem dele é a rapidez, 15, 30 minutos. A grande desvantagem é a menor sensibilidade. Quando comparado ao PCR,
a sensibilidade é 84%. Se a gente já não tem uma sensibilidade de 100% com o PCR, a gente calcula aqui uma sensibilidade em torno de 50% do teste de antígeno. Então, para que serve esse teste de antígeno? Ele é ótimo para paciente sintomático com alta probabilidade pré-teste, por exemplo, para pacientes em pronto-socorro. Ele não é uma opção para o pré-cirúrgico, para o pré-transplante. Seria excelente se fosse, mas não é pela sensibilidade. E aqui eu trago uns dados de verificação internos do laboratório, da DASA, e que mostra ainda uma situação bastante curiosa, que amostras com CT até 28, ou seja, que detecta com poucos ciclos, então mais vírus, a concordância do PCR do antígeno é 89, mas amostras com baixa quantidade de vírus, que devem ser pacientes assintomáticos com menor quantidade de vírus em geral, essa concordância fica bastante ruim. E agora eu vou passar para a segunda fase do diagnóstico, que são os testes sorológicos. Aqui é um primeiro estudo que eu trago para mostrar um aspecto bastante curioso da resposta imunológica ao SARS-CoV-2. Normalmente a gente está acostumado com a positividade do IgM, seguida pela positividade do IgG, depois o IgM desaparece, o IgG fica positivo por muito tempo, talvez até para o resto da vida, para algumas doenças. E aqui a gente tem 3 grupos distintos de pacientes. Tem um grupo que o IgG soroconverte antes do IgM, o grupo que o IgM e o IgG soroconvertem simultaneamente, e o grupo que o IgM soroconverte depois do IgG como usual. Se essa é uma questão ainda de sensibilidade dos métodos, a gente está ainda com métodos de primeira geração, na grande maioria dos casos, ou se é uma questão da resposta imunológica ao SARS-CoV-2, a gente precisa entender melhor. De qualquer jeito, em 19 dias, 100% dos pacientes testados foram positivos. E quando a gente olha a intensidade dessa resposta imunológica, a gente vê que essa intensidade é maior para os pacientes mais sintomáticos, com doença severa. Mas isso só tem uma significância estatística, pelo menos nesse estudo, para IgG e na fase inicial da doença, porque é fato que os títulos de anticorpos vão caindo e que já tem vários estudos demonstrando a queda dos níveis de anticorpos a níveis indetectáveis ao redor dos 3 meses. Ou seja, a gente vai ter várias dificuldades ainda para os estudos soroepidemiológicos. Esse quadro eu trago para vocês verem uma questão muito importante, que é da positividade ao longo do tempo pós-transplante. Aqui na primeira tabela, primeira linha, a sensibilidade que o fabricante traz em bula, de 3 testes, assim como o PCR, os testes sorológicos também podem ter alvos antigênicos distintos, e parece que o alvo antigênico do nucleocapsídeo é o mais interessante, é o que tenha talvez uma melhor correlação com uma imunidade robusta de anticorpos neutralizantes, mas a gente vê que para todos eles a positividade aumenta conforme aumentam nos dias de sintoma, chegando a 96%, 98% para os testes de CLIA e ECLIA. A especificidade é boa, mas a gente pode ter reação cruzada, principalmente nos preocupa a reação cruzada inespecífica do IgM, que é uma realidade, e a reação cruzada do IgG com os coronavírus endêmicos circulantes. A gente tem coronavírus endêmicos circulantes que não causam Covid, que são causas de resfriado comum. Mas nem tudo talvez esteja perdido, talvez a gente perca anticorpos rapidamente, é possível, mas já tem estudos mais animadores, mostrando uma imunidade celular robusta, e esse é um estudo que avalia a imunidade celular pelo ELISpot, de 3 proteínas principais, da spike, membrana e núcleo capsídeo, de 4 grupos distintos, e a gente vê
que para spike membrana, os 4 grupos eles reagem talvez de uma maneira até de reação cruzada, mas no grupo do núcleo capsídeo, os doadores de sangue que doaram sangue pré-pandemia não reagem. Os doadores de sangue da época da pandemia reagem um pouco, os expostos familiares de casos sintomáticos reagem melhor e principalmente os que têm doença mais grave reagem melhor. E quando a gente vê, o que acontece é que mesmo indivíduos soronegativos têm uma resposta celular robusta ao núcleo capsídeo, tanto para CD4 como para CD8, e isso parece bastante interessante. As recomendações de precaução, aqui que eu trago, para dar um enfoque na importância que tinha o teste diagnóstico, e hoje ele está deixando de ser valorizado. Então, por exemplo, o CDC não mais recomenda teste, duração de precaução baseado em teste sorológico, diminui o tempo de recomendação de precaução para 10 dias. Aqui o guideline da Sociedade Europeia, de 8 de abril, ainda recomenda o teste de PCR ou o critério clínico. A sociedade inglesa recomenda apenas para situações especiais e o Ministério da Saúde mantém 14 dias. Sorologia nunca é utilizada para essa recomendação. E por que esse prazo de 10 dias do CDC mais recente? É um estudo que mostra 90 amostras positivas para PCR que foram incubadas em células vero, ao redor de 30% tiveram crescimento viral, mas nenhuma amostra com CT maior, ou seja, menos vírus, ou com tempo de sintoma maior que 8 dias tiveram crescimento viral. Isso fez com que o CDC reduzisse esse tempo de precaução, inclusive retirasse a recomendação do PCR. Mas um resultado negativo não exclui a possibilidade de resultado falso negativo, e é importante a gente lembrar disso, principalmente nessas fases pré-sintomas e na fase final de sintomas, e é uma preocupação a transmissão nosocomial do COVID entre transplantados. A gente tem uma experiência muito interessante compartilhada pelo grupo da Tainá em Fortaleza, que antes de iniciar o rastreio de todos os pacientes, teve 2 casos de transmissão nosocomial, isso também relatado nos Estados Unidos, e um dado do Sistema Nacional de Transplante com uma suspeita de transmissão nosocomial em 10% dos transplantes com COVID registrados pelo SNT. O rastreio ele vem sendo orientado por diversas sociedades, e ele é um rastreio baseado na avaliação clínica, epidemiológica e no teste molecular de PCR, tanto para doadores falecidos, doadores vivos e candidato. O teste de PCR ele deve ser checado antes do transplante, e ele é válido 48 horas a 72 horas antes. Eu trago aqui um fluxograma que a gente discutiu na COINT, que é o grupo de infecção em transplante da BTO, deve estar no site nos próximos dias, partindo de um receptor com fator de risco, que é um receptor, sintomas respiratórios ou contato direto com caso confirmado de COVID nas 2 últimas semanas, ou internação hospitalar com mais de 24 horas. Esse paciente de risco, se ele só vai para transplante se SWAB e tomografia negativos. Se o paciente tiver ou SWAB ou tomografia sugestiva, e aí o Gustavo vai trazer para a gente se a gente pode abrir mão das tomografias, a gente considera o transplante após 30 dias. Se o paciente não tem nenhum desses riscos, se a tomografia é sugestiva, pode-se repetir o PCR em 2 a 3 dias, e claro, se o SWAB é positivo, a gente deve reconsiderar o transplante em 30 dias. É muito importante, a gente está tendo experiência de rastreio de pacientes pré-cirúrgicos em geral em São Paulo. Eu trago os dados do Hospital Sírio-Libanês, 2% dos pacientes assintomáticos positivos. No Hospital Santa Paula, são 2 hospitais privados de São Paulo, 2,5%. Os doadores do Estado de São Paulo,
dados fornecidos gentilmente pelo João, 7,8% dos doadores positivos, e a gente tem aqui os dados compilados do SNT, compartilhados aí gentilmente pelo Jusélio e pela Daniela, em que a recusa por Covid representou 6% dos casos de recusa de transplante nesse período. E quando a gente olha para os estados individualmente, a gente vê exatamente o que a gente está vivendo na prática e que a gente comentava antes da live. Alguns lugares vão melhorando, outros vão piorando, outros vão voltando. Então, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, um pico aí em maio de casos positivos e depois uma melhora, o Ceará maio, junho e assim por diante. Então, o teste viral, resumindo, é um teste de escolha para pacientes com suspeita de Covid. O rastreio de infecção de doadores e receptores assintomáticos deve ser feito com PCR, sempre, e o resultado negativo pode ser um resultado falso negativo. Isso é importante para as medidas outras dentro do hospital que a gente deve tomar. A sorologia deve ser solicitada 10 a 14 dias após, e o uso associado de um exame de imagem de rastreio pode ajudar muito no rastreio adequado desses pacientes com todas as limitações dos testes diagnósticos. É importante repensar a atividade do transplante, sem dúvida. A gente sabe da dificuldade do acesso aos métodos de diagnóstico e de triagem, da dificuldade da organização dentro do hospital, da disponibilidade de todos os recursos, mas diante de uma pandemia, as condutas precisam ser revisadas diariamente, a gente aprende todo dia, a gente muda o conhecimento no dia a dia, mas a segurança é o grande foco da atividade do transplante nesse momento. Queria agradecer toda a comissão da COINT, a Raquel como coordenadora do grupo e todos os meus colegas, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutora Lígia. Nós já estamos com mais de 100 pessoas na sala aqui. Antes de eu iniciar as perguntas e ter os nossos moderadores, doutora Raquel e doutor Manfro, para falar, vamos ouvir agora o que o doutor Gustavo Meirelles tem para apresentar para a gente essa noite. Doutor Gustavo, você conseguiria aí compartilhar sua tela conosco, por gentileza? Boa noite a todos. Eu estou só colocando aqui a minha tela, não sei se vocês já estão vendo ou ainda não. Não. Só um minutinho. Deixa eu voltar para ela aqui. Só compartilhar a tela de novo, que a gente perdeu a sua tela. Aí acho que vai. Vamos ver se agora... Estão vendo agora? Perfeito. Uhum. Tá legal. Bem, eu gostaria novamente de agradecer o convite aqui do Gustavo Ferreira e agradecer a presença de todos vocês e meus colegas aqui de apresentação da live. Eu vou falar nos próximos 10, 15 minutos sobre os aspectos de imagem da Covid-19 e teremos um tempo depois para discutirmos todos esses temas em conjunto, e acho que aí é o momento que a gente tem o maior aprendizado. Eu vou só apresentar um pouquinho os aspectos de imagem da Covid-19. Esses são meus conflitos de interesse, falando rapidamente. Então, eu sou gestor médico do Grupo Fleury, responsável pela radiologia, estratégia e inovação médica no grupo, e também sócio e mentor de algumas startups na área de saúde. Essas são as recomendações mais atuais do Colégio Brasileiro de Radiologia para o uso de métodos de imagem na Covid-19. Nós revisamos essas recomendações agora em junho, então nós tínhamos recomendações anteriores do mês de abril, e essas são as últimas recomendações à luz do conhecimento que fomos adquirindo depois com o passar do tempo na avaliação da doença. Então, o Colégio Brasileiro de Radiologia deixa bem claro que, segundo o que temos até o momento de informações, a tomografia do tórax não deve ser usada de forma isolada para diagnóstico de Covid-19, nem tampouco para o rastreamento da doença. O diagnóstico de Covid-19
como foi muito bem apresentado na aula que me precedeu, é feito por meio da conjunção de informações clínicas, epidemiológicas, exames de PCR e ou sorologia. A tomografia ou a radiografia de tórax podem ser auxiliares nessa definição diagnóstica, mas sempre em correlação com os dados clínicos e laboratoriais. O resumo das recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, que estão disponíveis no site do colégio, então é o seguinte: para pacientes assintomáticos, exames de imagem não são indicados, e isso está em linha com o que o Colégio Americano de Radiologia e a Sociedade Americana de Radiologia Torácica também recomendam na avaliação de pacientes com Covid-19. Para os pacientes sintomáticos moderados ou graves, a imagem pode ser indicada, e geralmente a tomografia computadorizada é o método mais indicado. A radiografia ou ultrassonografia de tórax podem ser realizadas em pacientes acamados ou sem possibilidade de tomografia. E os exames de controle são feitos geralmente quando existe uma piora dos sintomas ou uma suspeita de complicações. Eu deixei aqui de lado exatamente o ponto mais difícil da discussão e o que nos fez, inclusive, revisar essas diretrizes em junho, depois das de abril, que são os pacientes sintomáticos leves. Então, o resumo aqui, os extremos, os assintomáticos, nós não indicamos exames de imagem, e para os sintomáticos moderados ou graves, a imagem pode ser feita, lembrando, sempre em conjunto com os testes sorológicos ou PCR e também com avaliação clínica. Agora, para aqueles pacientes sintomáticos leves, eu trago um algoritmo que nós preparamos no Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, vai depender bastante dos testes, sejam eles PCR ou a sorologia com resultado de IgM. Então, se eu tenho um paciente sintomático leve que tem PCR e ou IgM negativos, os exames de imagem não são indicados. A não ser que o paciente comece a ter alguma piora do quadro clínico, do quadro respiratório. Se o paciente tem sintomas leves e tem PCR e ou IgM positivos, aqui nós vamos avaliar fatores de risco para a progressão da doença. Se o paciente tem qualquer fator de risco para a progressão da doença, a tomografia pode ser realizada. Agora, se ele não tem fatores de risco, os exames de imagem não são indicados, a não ser que o paciente tenha depois uma piora do quadro respiratório. E, por fim, o que acaba sendo a realidade de muitos lugares do Brasil, felizmente tem melhorado, mas já foi até pior, principalmente no começo da pandemia aqui no país, quando nós não tínhamos exames disponíveis e o paciente era um sintomático leve, a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia é avaliar a probabilidade pré-teste. Hoje em dia, em grande parte do Brasil, nós nem trabalhamos mais com esse cenário de probabilidade pré-teste baixa, mas se nós tivermos em algum lugar com probabilidade pré-teste baixa, os exames de imagem não são indicados. Quando a probabilidade de pré-teste é moderada ou alta, a gente cai aqui na mesma linha do algoritmo de pacientes com exames positivos. Então, eu interpreto como se fosse um exame positivo e vou avaliar fatores de risco para a progressão da doença. Se o paciente não tem, eu não preciso solicitar exames de imagem, e se ele tem, a tomografia pode ser realizada. A radiografia de tórax é um exame que nós temos usado muito pouco no Brasil. A Europa usa bastante, os Estados Unidos também utilizam bastante em alguns locais. O problema aqui, muitas vezes, é ter quem avalie bem a radiografia de tórax. É um método que tem uma sensibilidade menor, então ele é mais falho, mas, ao mesmo tempo, é um método muito mais prático de ser feito. Eu posso fazer num hospital de campanha, posso fazer num estacionamento de um hospital, então, com menor chance de contaminar as pessoas que estão dando atendimento àquele paciente. Os achados de exames mais comuns são as consolidações ou as opacidades de baixa densidade, que nós conhecemos como vidro fosco. Derrame pleural é bem raro em pacientes com COVID no raio-x. O predomínio das alterações é nas bases, principalmente na periferia, e o pico dos achados dos métodos de imagem, tanto na radiografia quanto na tomografia, é em torno de 10 a 12 dias após o início dos sintomas. Vejam aqui uma radiografia de tórax praticamente normal, de um paciente com tosse e febre há 3 dias, com PCR positivo. Então, nós olhamos a radiografia, não vemos praticamente nada, algumas pequenas opacidades aqui na base, que na maior parte dos casos acabam passando despercebidas. A tomografia tem uma sensibilidade muito maior, porque mostra bem essas opacidades de baixa densidade, que nós chamamos de vidro fosco. O pulmão fica mais branco, mas veja, não há obliteração dos vasos nem dos brônquios que estão atrás, por isso nós chamamos de vidro fosco
e não de consolidações. Geralmente elas são assim, bilaterais, eu vejo aqui, vejo também do outro lado, predomínio basal periférico e preenchem critérios, então, nesse caso, como vocês verão daqui a pouco, para um aspecto típico de infecção viral e, no contexto atual, uma possível infecção pelo SARS-CoV-2. Essa é uma radiografia já alterada de um paciente com Covid-19, com tosse, adinamia, febre há 2 dias, PCR positivo e com essas opacidades basais bilaterais mais evidentes à esquerda. A tomografia de tórax é o método que tem melhor acurácia para detecção e quantificação das alterações pulmonares decorrentes da Covid-19. Os achados de exames vocês verão a seguir, mas os mais comuns são as opacidades em vidro fosco, a chamada pavimentação em mosaico, as consolidações e o padrão reticular ou linha subpleural. Vou mostrar para vocês, então, um pouquinho de cada um desses, mas antes só vou lembrar que alguns achados são bem raros na COVID. Linfonodomegalias não são comuns. Derrame pleural e derrame pericárdico também não, quando estão presentes, geralmente indicam pior prognóstico. O espessamento pleural é bem mais frequente, porque como as opacidades são periféricas, geralmente elas tocam a pleura, causam uma reação pleural, uma inflamação da pleura que fica espessada. Vejam aqui o aspecto clássico, então, da infecção pelo SARS-CoV-2, com as opacidades em vidro fosco bilaterais difusas, predominando na periferia dos lobos inferiores, novamente, então, de predomínio basal periférico, e vejam, o pulmão fica mais branco, mas eu não oblitero os vasos e os brônquios que estão atrás. A maioria dos pacientes tem esse aspecto na tomografia e, geralmente, na fase mais precoce da doença, ali por volta do 4º, 5º dia, eu vejo bastante opacidade em vidro fosco. Se a doença continua progredindo, as opacidades em vidro fosco ficam confluentes, aumentam em extensão e se associam a um processo inflamatório que corre nos septos interlobulares, que são as paredes dos lóbulos pulmonares secundários que contêm os alvéolos. Então, existe uma inflamação maior e aqui uma soma de preenchimento alveolar, que é o que causa o vidro fosco, com processo inflamatório na parede dos alvéolos e dos lóbulos pulmonares secundários. E aí, nessa mistura de vidro fosco com esse aspecto de linhas, eu tenho um nome chamado de pavimentação em mosaico. Geralmente acontece ali por volta do 8º a 10º dia, indica um quadro com inflamação maior em relação ao vidro fosco. Alguns pacientes ainda têm uma evolução da doença e nas fases, eu diria, mais acentuadas da doença, nós começamos a ver as consolidações. Então, além do vidro fosco e da pavimentação em mosaico, e vejam, geralmente existe uma soma de tudo, esse é um paciente que tem vidro fosco, tem consolidação em mosaico, e tem também os focos de consolidação, ou seja, o pulmão fica mais branco, eu não vejo o que está atrás. Existe uma obliteração dos brônquios, uma obliteração dos vasos. Geralmente, pacientes acima de 60 anos têm mais consolidações em relação a pacientes mais jovens e geralmente também têm quadros mais avançados da doença. Por fim, alguns pacientes evoluem para um padrão reticular, com essas linhas, sejam elas subpleurais ou bandas no parênquima pulmonar. Também, novamente, pacientes acima de 60 anos têm mais esse aspecto. Nós não sabemos ainda, temos muito pouco tempo de doença para saber o que vai acontecer no futuro, mas já se especula que grande parte desses pacientes com padrão reticular acaba evoluindo para algum padrão de fibrose pulmonar com evolução a longo prazo. Eu termino com um sinal aqui, o sinal do halo invertido, como último aspecto de imagem que eu queria mostrar, porque é um sinal que, embora na literatura tenha sido descrito em apenas 4%, nós estamos vendo cada vez mais, principalmente naqueles pacientes que evoluem com microtrombos no parênquima pulmonar, e nós entendemos esse sinal do halo invertido, seja como áreas de infartos pulmonares ou como áreas de pneumonia e organização associadas à infecção pelo SARS-CoV-2. O que é o halo invertido? Eu vejo uma consolidação pulmonar e eu vejo um halo que, em vez de estar fora da consolidação, está dentro. Então, o interior fica em vidro fosco e aqui a periferia fica com esse aspecto de consolidação. Quando existe um paciente assim, o quadro clínico sofreu uma piora nos últimos dias, pensar em quadros trombóticos ou microtrombóticos decorrentes de uma complicação da Covid-19. Aqui, para ilustrar os padrões evolutivos, vejo então que, de modo geral, os pacientes começam assim, com vidro fosco, alguns evoluem depois do 5º ou 8º dia para pavimentação em mosaico. Se a doença continua evoluindo em torno do 10º, 14º dia, começamos a ver as consolidações, e outros pacientes vão ter o padrão reticular
e talvez deixe como sequela algum grau de fibrose no futuro. Complicações, nós estamos vendo em alguns desses pacientes, infelizmente, sejam as complicações trombóticas, nós nem sabemos se tromboembolismo é o nome mais correto, porque imagina que grande parte, na verdade, sejam trombos in situ no pulmão e não uma embolia de trombos periféricos. A sobreposição com outras infecções, então, alguns desses pacientes fazem superposição de infecção bacteriana, outros acabam evoluindo com SARA, complicações cardíacas, como miocardite, ou edema agudo de pulmão também como complicação. Esse é um caso que nós vimos há um tempo, paciente que vinha relativamente bem, teve uma piora clínica muito acentuada em poucos dias, um grande aumento do vidro fosco, começa a ter um esboço aqui daquele sinal do halo invertido, e aí nós fizemos uma angiotomografia pulmonar, e vocês veem que existem pequenas falhas de enchimento nas artérias pulmonares compatíveis com focos de trombose. Então, o tromboembolismo pulmonar como complicação da infecção viral. Nós temos usado bastante um relatório estruturado da tomografia, de novo, segundo as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, que se espelhou também nas recomendações norte-americanas, e nós dividimos o relatório desses pacientes em 4 padrões. O padrão compatível para pneumonia viral, indeterminado, atípico ou negativo. Veja, nós não falamos padrão compatível para COVID-19, porque existem vários diagnósticos diferenciais. O que eu posso dizer é que é um padrão compatível para uma pneumonia viral, mas eu não consigo ter certeza que aquilo seja infecção pelo SARS-CoV-2. Isso aqui seria o padrão compatível, um paciente que tem clínica compatível e tem uma tomografia com opacidades em vidro fosco bilaterais difusas, predominando nas bases pulmonares. Então, nesse caso, nós concluímos a tomografia dizendo que o aspecto encontrado é compatível para pneumonia viral. Quando eu vejo poucas opacidades em vidro fosco, às vezes unilaterais ou não tão profusas, nós concluímos como padrão indeterminado para pneumonia viral. Quando eu encontro aspectos outros que não lembram tanto infecções virais, como, por exemplo, esse paciente com espessamento difuso dos septos interlobulares, algumas opacidades em vidro fosco, lembra muito mais uma congestão pulmonar, ou aqui um outro paciente com uma consolidação, mas com múltiplos nódulos centrolobulares, um aspecto que não é comum na infecção pelo SARS-CoV-2, nós dizemos que esses são padrões atípicos para pneumonias virais. Aqui, um possível edema pulmonar e aqui uma possível tuberculose pulmonar com disseminação broncogênica. E, por fim, a tomografia completamente negativa, normal, sem qualquer achado para pneumonia viral. Fala-se bastante também na quantificação dos achados na tomografia, essa é uma grande discussão, porque até hoje nós não temos nenhum método muito bom para quantificar. Essa quantificação é feita, em grande parte dos casos, de forma subjetiva, visual. Então, o radiologista faz uma gradação da extensão das alterações pulmonares em leve, ou seja, quando ele vê até 25% do parênquima comprometido, em moderada, de 25% a 50%, ou em acentuada, acima de 50%. Nós não sabemos ainda sequelas, mas tem uma carta, inclusive, da Lancet dessa semana, já falando com dados de autópsia, e alguns desses pacientes devem evoluir para um certo grau de fibrose, principalmente aqueles que têm muito padrão reticular, pacientes que ficaram internados por muito tempo em unidades de terapia intensiva, pacientes que já tinham comorbidades. Então, só o tempo de dar, nós vamos ter que acompanhar esses pacientes. Mas, lembrando da SARS, até 20% dos pacientes ficaram com algum grau de fibrose na tomografia, o que não quer dizer que vai haver um comprometimento funcional, mas do ponto de vista anatômico, nós esperamos, infelizmente, na COVID-19 isso também aconteça. Vejam aqui um outro paciente, então, em 3 de maio, múltiplas opacidades em vidro fosco, em 5 de junho, uma evolução dela para um parênquima pulmonar praticamente normal, mas nem sempre é isso que acontece. Aqui uma outra paciente com um quadro muito mais difuso, um padrão reticular, e menos de um mês depois, ela começa a desenvolver essas opacidades lineares que muito possivelmente deixarão algum grau de fibrose no parênquima pulmonar. Eu termino falando de um projeto que estamos fazendo em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que conta com inúmeras instituições parceiras, entre elas o Grupo Fleury, a GE, a Amazon, Petrobras, o Hospital Sírio-Libanês, a Rede América de Serviços Médicos, a Amazon, Deloitte, ou seja, tem inúmeras empresas, além de diversas clínicas e hospitais no Brasil inteiro. Nós, nessa semana, superamos a marca de 10 mil exames já armazenados nesse banco de dados.
que tem o patrocínio também do Colégio Brasileiro de Radiologia e que será um banco de dados aberto para pesquisas de qualquer empresa ou qualquer pessoa que queira trabalhar com imagens de radiografias e tomografias de tórax na avaliação da Covid-19. Além desse banco de dados que nós estamos montando, nós temos junto a isso um programa de segunda opinião. Então, todas as clínicas, hospitais que se inscrevem no RadioVid19 e enviam exames de imagem, recebem, no momento do envio, a avaliação automática de um software de inteligência artificial. Nós temos, no momento, 2, da Huawei, que é uma outra empresa parceira, e da Siemens, mas teremos outras empresas também. E, com isso, quando eu mando, o software de inteligência artificial avalia o parênquima pulmonar, me dá a possibilidade daquele achado ser ou não COVID, nesse caso aqui, mais de 90%, e quantifica aqui sim de uma forma automatizada e muito mais fidedigna do que a quantificação visual. Eu queria agradecer novamente o convite, a presença de vocês, e eu fico à disposição para o nosso bate-papo, perguntas e respostas agora. Muito obrigado, doutor Gustavo. Foram 2 apresentações muito expositivas. Vocês receberam aqui muitos elogios. E eu gostaria de ouvir agora um pouco do que a doutora Raquel Stutt teria para comentar dessas 2 apresentações, antes que a gente comece a falar sobre as perguntas aqui do grupo. Doutora Raquel, por gentileza. Doutora Raquel, desculpa. Vocês receberam aqui vários elogios. Doutora Lígia, doutor Gustavo, foram 2 exposições com muita qualidade, muito claras. E eu gostaria de ouvir um pouquinho o que a doutora Raquel poderia comentar dessas 2 apresentações para a gente, doutora Raquel. Bom, primeiro, parabenizar as 2 apresentações, a Lígia e o Gustavo, foram apresentações excelentes, impecáveis até, e com uma quantidade e qualidade de informações muito preciosas. E o que eu gostaria até de talvez ver a opinião da Lígia e também do Gustavo. Primeiro, para a Lígia, uma particular para ela, depois uma que vai ser em conjunto para os 2, que é se existe em algum momento no cenário de transplante de órgãos sólidos indicação de sorologia, né, ou de teste rápido. A gente tem recebido alguns questionamentos dos colegas, né, das equipes de transplante. Olha, eu tenho um doador que veio com teste rápido IgM positivo, teste rápido X, porque daí não se tem acesso nem para saber qual que é, né, o laboratório, então, questão de sensibilidade e especificidade, IgM ou IgG, se ele teria algum papel ou um IgG positivo no doador ou no receptor de garantia de que este exame não traria tranquilidade para a equipe, que não se trataria mais de uma infecção pelo novo coronavírus, e se poderia abrir a mão até da realização da PCR, tanto no doador quanto no receptor, este dado. Então, assim, se tem algum papel, algum lugar para os testes sorológicos mesmo, ou teste rápido que pesquisa anticorpo neste cenário. E daí, acho que um comentário da Lígia e também do Gustavo, porque nós temos o trabalho agora, um trabalho, né, da China, no Nature Medicine, agora de junho, que mostra que eles avaliaram 39 pessoas assintomáticas, totalmente assintomáticas, e que tinham mais de 50% destes pessoas, não são, assim, eram portadores assintomáticos até, né, com PCR positivo para o novo coronavírus, e mais de 50% tinham alterações na tomografia com vidro fosco, alterações muito sugestivas de infecção, e eles tinham PCR positivo, né, e eram assintomáticos, não eram nem pré-sintomáticos. E uma preocupação que nós temos, enquanto infectos, é que alguns serviços ainda não têm e não estão conseguindo, né, o teste PCR com agilidade ou com um tempo de 2 horas, como a Lígia comentou que isso é possível, até a informação que a gente tem do HC da Unicamp, que não consegue comprar, viu, Lígia, agora, para colocar a plataforma no GeneXpert.
Para quem já faz tuberculose, isso seria uma saída, que a gente faz isso para TB, mas não tem. Então, o nosso resultado vai sair 24 horas depois e o paciente já foi transplantado. Então, eu tenho um paciente assintomático, porque se ele tiver sintoma respiratório, Gustavo, o paciente não é transplantado, ele é assintomático, ele mora, vive numa região de alto risco, né, para infecção pelo SARS-CoV-2, eu tenho um PCR colhido que eu não vou ter resultado e ele foi chamado agora para transplantar. Diante desses, eu citei esse trabalho chinês, mas tem outros que falam, né, de alterações radiológicas compatíveis né, com o SARS-CoV em pacientes assintomáticos, e a nossa preocupação é isso, eu vou transplantar este paciente, né, assintomático, faço o exame, porque ele tem possibilidade, segundo alguns estudos, até uma possibilidade grande pelo seu ambiente epidemiológico de ter uma infecção que ainda não confirmei porque o exame não ficou pronto. Então, eu gostaria do comentário de vocês sobre isso. Bom, eu vou começar, então, com a pergunta da sorologia. Teste rápido sorológico, né, Raquel? Na verdade, ou teste rápido ou até um teste sorológico convencional, para que serve, né, esse teste? A gente acha que o melhor uso do teste sorológico é para o diagnóstico do paciente com suspeita de COVID, em que o PCR não fez o diagnóstico. A gente tem muitas vezes essa situação na prática clínica, porque como a evolução natural da doença, o paciente piora clinicamente ao redor do 7º ao 10º dia, muitas vezes chega ao hospital com 10, 12 dias de história e a gente não detecta mais o PCR, nesses casos, com um quadro clínico compatível e a sorologia positiva, nos ajuda a fazer o diagnóstico de COVID. Para você ter uma ideia, no início da pandemia em São Paulo, no Hospital das Clínicas, a gente estava trabalhando aí com uns 500 leitos de COVID, a gente tinha 30%, 40% dos pacientes com PCR negativo em algumas enfermarias. Então, isso implica em leitos individuais, uma série de questões. Ele deve ser interpretado, por outro lado, com muita cautela no paciente que não teve uma suspeita clínica de COVID e interpretado com muita cautela como um passaporte de que ele está COVID resolvido e não vai ter mais. Tanto o IgM tem bastante reação cruzada e de maneira inespecífica, com vacina de gripe é possível, com outros autoanticorpos, mas o IgM sempre tem uma performance pior em relação ao IgG, mas é fato que a gente tem visto pacientes que fizeram sorologia sem nenhuma suspeita de doença, tem um IgG positivo e 1, 2 meses depois aparece com uma doença compatível com COVID, PCR positivo. E como a gente interpreta isso? Um falso positivo IgG, talvez dos coronavírus endêmicos circulantes, talvez por falhas aí técnicas, né, e novas gerações de métodos vão melhorar isso. Então, eu não acho que a gente consiga usar a sorologia para nenhum contexto de rastreio e segurança. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Em relação, já até anotei, em relação ao quadro assintomático, a realização da tomografia, queria fazer uma sugestão para o Gustavo, porque eu concordo e não concordo com a recomendação de vocês do Colégio Brasileiro de Radiologia. Claro que eu concordo que um paciente que não vai ser submetido a nenhum procedimento, não vai internar, não vai fazer nada, está bem em casa e está assintomático, não tem por que fazer tomografia, porque você não vai fazer nada com essa informação. Porém, talvez fosse interessante incluir um tópico de rastreio, porque aí sim a gente faz algo com essa informação. Então, é uma situação em que clinicamente não é útil, na grande maioria dos casos, e fazer para quê? Mas no rastreio pré-cirúrgico, no rastreio pré-transplante, tem nos ajudado sim, e acho que esse trabalho que a Raquel comentou é bem emblemático, né, desse ganho no manejo do paciente assintomático, que a gente precisa excluir COVID, não na rotina de jeito nenhum. Eu acho que é um ponto interessante, assim, nós realmente não colocamos isso
na diretriz do Colégio Brasileiro de Radiologia. Na verdade, a diretriz até do Colégio Americano e da Sociedade Americana de Radiologia Torácica é muito mais simples que a nossa. A da Sociedade Americana de Radiologia Torácica tem 3 linhas, que diz o seguinte: a Sociedade Torácica, a STR, né, não recomenda o uso da tomografia computadorizada em qualquer paciente que não seja um paciente sintomático moderado ou grave, ponto final. A gente achou até melhor, porque são condições diferentes. É um país que teve uma dificuldade muito grande de teste no início. Então, nós fomos adaptando, e por isso até essa revisão depois de junho. Eu acho que a questão de fazer... e aí nós estamos falando aqui de transplante, mas nós poderíamos estar falando também de um pré-operatório ou de um paciente que dá entrada no pronto-socorro e que precisa fazer uma cirurgia de urgência. Então, entendemos todas as dificuldades em relação ao PCR. Não é todo lugar que vai ter um PCR que vai sair em 2 horas. Tem lugar com PCR saindo em dias. Então, é uma grande dificuldade mesmo. Eu acho que o que pode ajudar é assim, a tomografia pode ajudar, logicamente, mas o recado, na minha sugestão, é que não se passe também a ideia de que uma tomografia negativa exclui Covid, porque ela não exclui. Então, além desse artigo, tem alguns outros, principalmente na Holanda, que fizeram em séries diferentes, mostrando que ela consegue excluir em cerca de 90%. Mas eu tenho ali um 10% que é um paciente que tem Covid e tem uma tomografia negativa. Seja porque ele não vai desenvolver pneumonia viral, seja porque não deu tempo ainda, está numa fase muito precoce e ainda não desenvolveu. Então, se a gente tem uma prevalência alta da doença, que é o nosso caso, então muitos desses artigos falam de prevalência baixa, então a gente já exclui. Prevalência alta da doença, probabilidade pré-teste alta. Eu faço uma tomografia, ela é negativa, pode nos ajudar, sim. Lembrando que eu vou errar aí em torno de 10%. Se ela é positiva, ela me ajuda, aí também cuidado com o outro lado. Não excluir, por exemplo, de um procedimento, um paciente que tem uma tomo positiva por alguma outra condição. Então, nem todo vidro fosco é Covid, pode ser qualquer outra coisa, inclusive um achado fisiológico. Por exemplo, um vidro fosco pelo decúbito. O paciente está deitado na tomografia, ele faz vidro fosco atrás. Então, saber que nem ao céu nem à terra, nem todo vidro fosco é Covid, nem toda tomografia exclui Covid. Perfeito. Eu vou ser rapidinha, viu, o Gustavo? Ferreira, só lembrando, o Gustavo agora, né, fez o Meirelles uma observação importante, e a gente tem destacado isso no documento escrito, né, da comissão da COINTE, de que a única certeza que nós temos de diagnóstico de infecção é ter um PCR positivo, né? Os exames negativos, tanto da PCR quanto até de imagem, eles não trazem tranquilidade para a equipe, porque a gente já explicou muito bem os períodos onde eu tenho mais falso negativo dos exames, posso ter também de exame de imagem. Então, conforme o cenário epidemiológico, o paciente e a equipe têm que estar cientes que, apesar dos exames negativos, pode se tratar, sim, de um paciente com Covid, e daí a decisão de fazer ou não engloba vários outros questionamentos que as equipes têm feito, acho, de uma forma muito correta. Perfeito, muito esclarecedor esses dados. Então, Fru, o que você teria para se posicionar aqui e colocar para a gente do que nós como nefrologistas, que seremos usuários dessa informação, tem para contribuir para a gente aqui? Eu acho assim, né, Gustavo, colegas e todos os participantes, se tem uma coisa certa nessa epidemia do Covid é que a gente está tendo que aprender muito rápido, né? E com isso eu queria cumprimentar o Gustavo Meirelles e a Lígia Pierrotti pela capacidade que eles tiveram num tempo bem exíguo de mostrar as coisas realmente importantes e até onde vai o nosso conhecimento nesse momento, cada um no seu tópico, fizeram isso maravilhosamente bem. A pergunta que eu tinha para o Gustavo Meirelles, ele já respondeu na resposta anterior, né? E para Lígia, assim, Lígia, esses PCRs point of care, tá? Eles têm a mesma acurácia diagnóstica do que o RT-PCR convencional, ou a gente perde alguma coisa quando, em termos de acurácia, quando ganha em precocidade do resultado?
Sim, é importante, Manfred. Obrigada aí pela pergunta. A gente depende muito do alvo. O que difere o PCR convencional desses rápidos point of care é o método de automação, e toda a extração, tudo é feito numa máquina fechada. Então, dependendo do alvo, é isso que interfere mais na sensibilidade, são compatíveis as sensibilidades. O que a Raquel se referiu é que a gente tem, para tuberculose, um teste rápido, point of care, que é o GeneXpert. E essa mesma máquina, que é de uma empresa Cepheid, ela também faz o mesmo teste para a COVID. Então, por exemplo, o Brasil, que tem muitos serviços públicos com essa máquina para tuberculose, poderiam também fazer esse teste para a COVID, claro, em situações que a gente precise do resultado imediato, não são em todas. E esses testes, então, têm uma ótima sensibilidade e especificidade similar dos PCRs convencionais. Alguns pockets, que a gente chama point of care, eles não são 100% fechados. Esses testes têm uma preocupação com contaminação. Então, o melhor são os testes 100% fechados, né? E tem outros que estão aí na Europa, nos Estados Unidos, e que no Brasil ainda não chegou. Obrigado. Muito bom. Doutor Manfro, eu acho que você, como um nefrologista de muita experiência, deve concordar que esse talvez seja um dos momentos mais desafiadores da atividade de transplante que já viveu, né, na sua história. E esses dados que são de aprendizado contínuo fazem com que a gente mude a nossa estratégia diariamente. Então, a nossa ideia é agora abrir aqui as perguntas para os colegas, e já tem uma pergunta aqui para a doutora Lígia. A América Carolina, Lígia, pergunta: qual a confiabilidade do RT-PCR nos exames coletados no pós-óbito imediato? Em termos de interferir na amostra, na espécime clínica, no pós-óbito imediato não seria o problema. O que a gente tem visto, em algumas sociedades eles recomendam, é o PCR de fezes, ou PCR, o swab retal no pós-óbito, principalmente porque o vírus persiste mais tempo em fezes e trato gastrointestinal do que nas secreções respiratórias. Então, talvez aumentasse a sensibilidade, porque muitos pacientes que vão a óbito, em geral, depois de um tempo maior de doença. Então, a sensibilidade, eu desconheço algum estudo que compare, mas também nunca vi nenhuma crítica em relação à viabilidade da amostra clínica, mas já vi discussão em algumas recomendações de incluir o swab retal desses pacientes, desses testes pós-mortem, para melhorar a sensibilidade. Perfeito. Perfeito. E já só complementando, talvez a realização do teste, se for possível, de via respiratória baixa, né? Que daí eu tenho uma sensibilidade maior, né? Sempre é melhor. Perfeito. Sim, Raquel. A Tânia Vergara faz uma pergunta sobre o GeneXpert, que a Lígia já respondeu aqui, da importância dele hoje, que poderia sim ser usado, né? Mas o Rafael Madeira, Raquel, faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante e eu gostaria do seu posicionamento. A disponibilidade do resultado do RT-PCR pré-transplante em receptores é muito limitada no Brasil. E qual a sua opinião sobre a realização do procedimento baseado em sintomas e dados epidemiológicos, exclusivamente, sem nenhum outro exame complementar? O que você acha disso neste momento no Brasil? Nós já tivemos uma melhora importante, né, da realização dos exames diagnósticos no cenário do transplante. Então, hoje, por exemplo, para receptor, né, isso está no Sistema Nacional de Transplante, é obrigatório, o receptor só é aceito como, o doador só é aceito como doador com o resultado da PCR negativa.
Lembrando que isso não exclui que ele seja, né, que ele tenha Covid, como nós já comentamos. Então, já melhorou a disponibilidade, os serviços já se adequaram até para conseguir este resultado em tempo hábil e o doador se permanecer viável. Em relação ao receptor, é muito complicado num país, neste momento da pandemia, e agora que nós temos ainda a doença nas capitais, nas capitais onde começou, e a interiorização, né, da doença no país como um todo, a região sul muito afetada, a gente fala em dados epidemiológicos, né? É muito diferente de março, quando você considerava, voltou da Itália, você tem alguém que, com sintoma que voltou de viagem, como um dado epidemiológico. Hoje, todos nós temos dados epidemiológicos sugestivos ou de risco para infecção pelo novo coronavírus. Então, eu acho muito complicado usar dado epidemiológico. Eu acho que hoje, no momento, para nós, ele não nos é útil. Em relação ao quadro sintomático, os sintomáticos respiratórios, ou quando eles são chamados, eles já são entrevistados, perguntados no telefone se ele tem sintoma respiratório. Se eles tiverem, são orientados, eles não são chamados para transplantar e vêm no ambulatório para colher os exames, né, no dia seguinte, ou assim, o mais rápido possível. E o grande problema é dos assintomáticos. Acho que o que é importante? Na verdade, nós temos aqui mesmo no nosso serviço pacientes que colheram os exames e que a gente teve o resultado positivo no pós-operatório, com desfechos, alguns bons e outros trágicos. Então, o ideal seria ter este exame já antes, porque a gente sabe que a manipulação do paciente com Covid, a manipulação cirúrgica e depois a imunossupressão, indução, né, no rim, que trabalha com imunossupressão muito alta, pode ter um desfecho muito desfavorável para esse paciente. Então, a coleta da PCR, ela é obrigatória, o ideal seria que tivéssemos ainda antes da realização do transplante, então, né, numa plataforma de resultado rápido, mas ele é importante depois para o segmento do paciente no pós-operatório, acho que ela é fundamental, acho que não dá para abrir mão do exame para diagnóstico. Lembrando que o fato de ser negativo no primeiro dia não vai excluir até que ele possa positivar 2, 3 dias depois. Eu não sei se a Lígia pensa da mesma forma, seria interessante a gente ouvir. Eu concordo, Raquel. Eu acho que tem outro lado também, né? Tem o lado do paciente que a gente vai transplantar e que a gente pode estar transplantando sem o devido diagnóstico de infecção, né? Vou chamar de infecção, não sei se vai fazer doença ou não, mas de infecção pelo SARS-CoV-2, mas tem o lado dele entrar no ambiente hospitalar e expor a equipe do transplante, a equipe profissional de saúde, a equipe, os outros pacientes. A gente tem uma realidade que grande parte dos hospitais de transplante não são quartos individuais, a gente não tem um uso de EPI igual para paciente COVID e não COVID, né? Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas, vou dar o exemplo de novo, a gente tem um hospital só para atender COVID, os outros hospitais, a proposta era ser COVID free, e na verdade não é possível, porque uma vez que a gente não consegue garantir que o paciente que está entrando no hospital para qualquer outro motivo, transplante ou qualquer outro motivo, tem ou não Covid, o que a gente viu foi um enorme número de casos de Covid nos institutos que foram destinados a ser Covid free. Então, eu acho que tanto do ponto de vista de segurança individual, como do ponto de vista de segurança no ambiente de saúde, para a equipe profissional e para os demais pacientes, a gente realmente deveria tentar aí, junto com as lideranças, como viabilizar esse resultado. E talvez, da mesma maneira que a gente esteja viabilizando o resultado do doador, que eu acho assim, foi uma resposta muito boa, né? Rápida e muito boa, e de Brasil todo a gente está falando, que conseguiu viabilizar o resultado do PCR do doador em tempo hábil para o transplante. Talvez a gente consiga aí pensar na viabilização do PCR do receptor também. Perfeito, Lígia. Eu acho Daniela, que essa votação... a gente já cumprimenta você por ter conseguido isso doador e a gente já pede um esforço para a gente fazer no receptor. Perfeito, perfeito as colocações até agora. Eu concordo com a Lígia também. Eu acho que a gente tem que lutar para ter o PCR em tempo hábil para a gente. Eu acho que isso vai ser a forma mais segura da gente continuar fazendo o transplante no Brasil.
A Ivelise faz um questionário, uma pergunta aqui muito interessante, que eu gostaria da participação aqui dos infectologistas e do nosso nefrologista nesse momento aqui, que é como conduzir no doador com história de síndrome gripal e diagnóstico de Covid há 60 dias e com PCR ainda positivo, porém sem sinais clínicos e radiológicos de Covid nesse momento. Ou seja, uma história de 60 dias, mas o PCR perpetua positivo e ele seria um doador. Poderíamos aceitar esse doador ou não? Tomografia? Pelos Normal. nefrologistas ou pelo nefrologista? Infecto antes. Eu ia facilitar, assim, porque realmente é uma situação. Olha, esse dado do PCR persistentemente positivo e a relação com a transmissibilidade, né, com a viabilidade do vírus, ele serve para, vamos dizer, 99% das pessoas, para as pessoas imunocompetentes e para a população em geral, o que é muito importante. Mas eu particularmente acho que para paciente imunocomprometido, não só o CDC estende esse período clínico de 20 dias, como acho que para transferir para uma unidade COVID-free e voltar para uma instituição fechada, ser submetido a uma cirurgia em que você tem que saber se a equipe cirúrgica toda tem que se paramentar como um COVID ou não COVID. Eu acho que nesses casos não tem como não valorizar o PCR. O que pode ser feito em alguns laboratórios de pesquisa fazem é o cultivo viral. Lembrando que o cultivo viral ele é bastante delicado. A gente não tem a mesma sensibilidade de cultura de vírus como a gente tem de bactéria, mas é um dado a mais. Algumas suspeitas de infecção, segundo episódio de infecção de Covid que tem acontecido e a gente está acompanhando, a gente acabou lançando mão do cultivo viral para entender se tinha vírus viável e se é o mesmo, não é, e sequenciar. Mas eu acho que nessa situação eu não aceitaria. Eu tentaria, talvez, fazer um outro método de PCR, entender exatamente que PCR é esse, o que está acontecendo. Agora eu vou falar uma coisa aqui que o Dr. Vinícius Colares, que trabalha com a gente aqui em Juiz de Fora, colocou, e aí eu vou falar para o Gustavo Meirelles, uma vez que nós vamos ligar para ele, falar assim, e aí, como é que está a tomografia do meu paciente? E ele coloca assim, paciente assintomático, sem história clínica, né? Um achado atípico indeterminado, que vocês consideram atípico, né? Na TC. Vamos supor que você ainda não tem o PCR e que você ou tem um PCR negativo. Gustavo, assim, nessa condição, o que você fala para o seu nefrologista que vai estar te ligando desesperado, porque o tempo é curto para tomada de decisão, e ele vai falar, atípico como? O que você pode acrescentar para mim nessa condição? E qual conduta? Seguramente você vai falar o resultado da tomo. A conduta vai ser definida em conjunto com o paciente, sem dúvida. O nefrologista vai ter que assumir o risco ali, vai procurar o infectologista para dividir a responsabilidade, mas a tomada de decisão tem que ser feita em pouco tempo. Como é que funciona isso para você quando o nefrologista estiver te ligando? Tá, então, a pergunta é de um paciente assintomático com um padrão que não é nem uma tomo negativa, nem uma tomo típica. Exato. Ele meio do caminho. Ou é indeterminado, ou é atípico. Tá? Exato. Então, assim, o atípico, até é um nome que a gente discute bastante, porque alguns podem até entender errado. O atípico é tudo aquilo que lembra alguma outra doença, mas que não lembra uma infecção viral. Então, os dois exemplos que eu mostrei. Lembrava uma tuberculose, um caso, outro um edema de pulmão. Então, no atípico, é papel do radiologista colocar que é atípico e colocar o que ele acha que é. Parar no atípico não é um serviço completo. Então, a partir dali, você fala, olha, é atípico, é uma congestão pulmonar, a conduta de vocês é uma. É um atípico, é uma tuberculose, a conduta de vocês é outra. Então, o atípico acho que é mais fácil. O indeterminado é que é o problema, porque se eu vejo ali um vidro fosco focal pequenininho de um lado só, é indeterminado, não tem PCR, o paciente é assintomático, temos um problema. Isso, inclusive, vocês vão ver, principalmente o estudo chinês, tem um estudo chinês
que mostrou que a tomografia era melhor que o PCR. A tomografia tinha uma eficácia de 97%. Bem, aquele estudo tem 2 vieses grandes. Um é que os pacientes eram graves, pacientes internados. Mas o outro, maior ainda, é que eles fizeram o positivo e o negativo de uma forma binária. Então, era assim, negativo não tinha nada no pulmão. Positivo, se tivesse um nódulo em vidro fosco de 4 milímetros, era positivo. E isso não é a prática, né? Um nódulo de 4 milímetros em vidro fosco não é positivo, é um nódulo de 4 milímetros em vidro fosco, é inespecífico, muito possivelmente não é COVID. Então, cada caso vai ser um caso, mas o que eu digo é que, se for um indeterminado e com uma alteração muito sutil, a gente vai cair muito mais para o lado do negativo. Agora, se forem algumas opacidades em vidro fosco, unilaterais, mas que tem um aspecto, puxa, isso aqui vai evoluir, vai mais para o lado positivo. Então, é bom senso. Aí não vai ter uma regra de ouro. No indeterminado, vai precisar mesmo falar com o radiologista e pegar a impressão dele, o bom senso do radiologista, junto com o resto, né, dado clínico, com exames laboratoriais, para tentar chegar numa opinião final. Lígia, então, o doutor Elias está te ligando agora, são 9h15 da noite. O Gustavo Meirelles já laudou como indeterminado, você já tirou tudo dele, e o PCR veio negativo. O que você sugere para o doutor Elias, que vai estar com o receptor lá na porta do Instituto Central, que agora está no INCOR, na verdade, para transplantar? Você transplantaria um PCR negativo com uma TC indeterminada? Indeterminada. Não transplantaria. Numa situação de não urgência, né, que em transplante de rim é bem inusual, eu não procederia ao transplante. Mas, Manfro, esse é um hipersensibilizado. É idêntico e ele está na fila há 10 anos e você está torcendo para ele transplantar. O que você faria, Manfro? Com PCR negativo, uma tomo indeterminada, um hipersensibilizado, zero mismatch. Zero mismatch, crossmatch negativo, né? Mas a fístula dele está boa? Ele tem um bom acesso vascular ou não? Não, ele está com permicate transhepático. Barbaridade. Olha, aí eu mudei também. Aí é urgência, né? Digamos que ele tem uma probabilidade de morrer, né, por inadequação do tratamento dialítico ou impossibilidade do tratamento dialítico num espaço de poucas semanas, né, eu obteria um termo de consentimento, né, e compartilharia a decisão com o paciente na presença de um familiar, né, que tivesse capacidade de entender bem isso também, né? E nessa circunstância, e tão somente nela, talvez fosse em frente. Mas qualquer coisa diferente disso, eu acho que prudência, né, sempre é de bom tamanho. Tá ótimo. Gente, a gente já esticou demais aqui, eu tenho muitas perguntas. Vou fazer uma pergunta só aqui que a Eliana me pediu, e pedi para a Raquel e para a Lígia responder, sobre a retomada da captação de córneas com o coração parado em locais em que o Covid está em queda e mais controlada, como no Ceará. O que vocês sugerem? Já pode começar a retomada da captação de córneas nessa fase ou ainda devemos aguardar? A minha opinião, a gente está tendendo a se acostumar no Brasil de platô alto ser normal e ok, né? Para a gente isso não é, né? Então, para nós infectos, isso incomoda demais. Então, mesmo no Ceará, mesmo em Manaus, eu até comentei, a gente estava comentando antes com a Lígia, né, os números de São Paulo mostram uma coisa, a realidade parece que é um pouco diferente em relação, né, de hospitais abrindo leito novamente, apesar dos números na capital não parecerem bons. Então, eu acho que não é o momento de retomar córnea agora. Pessoal, assim, a gente já está com o tempo muito estourado, são muitas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou dizer que provavelmente na semana que vem, no dia 5, nós teremos uma discussão, teve muitas perguntas de teste, Lígia, então a gente vai ter também a oportunidade na semana que vem. Ontem nós tivemos a live da MS, que a gente conseguiu discutir sobre doação de órgãos com o Dr. Paredes de Barcelona, e na semana que vem nós teremos também uma live da MS, o Gustavo Meirelles vai participar novamente, ajudando a gente, e nós teremos também o Celso Granato, que vai falar um pouquinho sobre os testes
e a gente pode abordar um pouquinho mais esse lado. Hoje a gente aproveitou muito o lado infectologista da Raquel e da Lígia, e a expertise aí do Manfro na área da transplantação, para que a gente pudesse aqui aprofundar nesse tema. E, claro, agradecer aqui o Dr. Gustavo Meireles pela sua participação e esclarecimento sobre a tomografia, foi muito produtivo. Eu vou encerrar aqui, porque nós já estamos com 23 de tempo estourado, e agradecer a participação de todos vocês aqui que estiveram aqui disponibilizando o tempo de vocês para que a gente pudesse explicar isso aqui. Foi muito produtivo, muitos colegas, tiveram mais de 100 pessoas o tempo todo conectados aqui conosco, e em breve teremos a nova live, vai ser novamente da BTO em 15 dias. Muito obrigado a todos e boa noite. O JF da Sorte